Começamos a edição de hoje falando mais sobre a operação da Polícia Federal Compliance Zero. Hoje pela manhã houve essa segunda fase da operação da Polícia Federal que investiga suspeitas de irregularidades envolvendo o Banco Master. Entre os alvos de busca e apreensão está novamente o banqueiro Daniel Vorcaro, que já havia sido preso na primeira etapa da operação realizada em novembro do ano passado. Camila Xavier, ao vivo, tem mais informações para a gente. Camila, além do Vorcaro, outros parentes dele também foram alvo dessa operação, né? Muito boa tarde. Muito boa tarde, Neila. Boa tarde a quem nos acompanha aqui no Contexto Metrópolis. É isso mesmo, não só Daniel Vorcaro foi alvo dessa vez, mas também seus familiares, o pai, a irmã, um cunhado dele e também um primo. O cunhado, o Fabiano Zettel, foi detido no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando ele tentava embarcar em um voo para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. E eles são investigados, essas pessoas são investigadas por suspeita de participarem da emissão e também da comercialização de títulos de crédito que foram considerados fraudulentos, porque eles tinham promessa de rendimentos com valores muito acima dos valores praticados no mercado. Nessa fase da operação, Neila, essa segunda fase, foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão que foram emitidos pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Dias Toffoli, que é relator desse caso. Esses mandados de busca e apreensão tiveram como alvo endereços tanto em São Paulo, principalmente na Avenida Faria Lima, que é o coração ali em São Paulo do mercado financeiro, e também na Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, todos endereços ligados a esses investigados. Também resultou no bloqueio de bens no valor de 5,7 bilhões. Esses bens foram apreendidos, envolveram carros importados, armas de fogo com munições e também relógios de alto valor. A defesa do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, informou o seguinte, que tomou conhecimento dessa medida de busca e apreensão e reafirmou que Vorcaro tem colaborado integral e continuamente com as investigações e com as autoridades competentes e que todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência. Foi isso que informou a defesa dele, que afirmou também no momento da nota que ainda não tinha tido acesso aos autos do processo onde foi determinada essa busca e apreensão, lembrando que esse processo corre em segredo de justiça. Nem todo mundo consegue ter acesso, fora as partes envolvidas ali na ação judicial. O ministro Dias Toffoli também chegou a fazer críticas à Polícia Federal, Neila. Isso porque ele afirmou na decisão que a Polícia Federal descumpriu o prazo para o cumprimento dessa operação, dessa busca e apreensão. O prazo deveria ter sido, essa operação deveria ter sido cumprida até o dia 13 de janeiro e por isso o ministro deu 24 horas para a Polícia Federal, para o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, explicar por que a Polícia Federal acabou postergando essa operação de busca e apreensão que foi deflagrada hoje, mas que, de acordo com a decisão, o ministro Dias Toffoli deveria ter sido cumprida até o dia 13 de janeiro. Lembrando que essa é a segunda fase, a primeira fase da operação foi cumprida em novembro de 2025, logo após a operação de liquidação extrajudicial do Banco Master, e essa primeira fase, a primeira fase que aconteceu lá em novembro do ano passado, resultou em 7 prisões, sendo 5 prisões preventivas e 2 temporárias. E a gente segue acompanhando, Neila, todos os desdobramentos dessa operação que teve a sua segunda fase deflagrada hoje, nesta quarta-feira. Eu vou aproveitar que você estava falando sobre o ministro Dias Toffoli, tem matéria sobre ele quentinha no portal metrópolis.com. Vamos colocar aqui na tela para a gente falar do caso Master mais uma vez. Isso porque o ministro disse que a Polícia Federal, que foi o que a Camila trouxe, descumpriu a ordem do Supremo Tribunal Federal em operação. A Camila disse que era para essa determinação ter sido cumprida antes. O ministro disse que o prazo era dia 13, mas foi descumprida. Enche a tela aí para mim, produção, para eu também poder ter acesso a essa matéria, para eu entender qual foi a justificativa. Temos a justificativa aí do Andrei,
que é o diretor-geral da Polícia Federal, para entender por que houve esse atraso, então. A Polícia Federal descumpriu esse prazo de 24 horas para deflagrar essa operação autorizada pela Corte. Segundo ele, pode ter comprometido, o ministro, pode ter comprometido o andamento das investigações da Compliance Zero, que apura as irregularidades envolvendo o Banco Master. Dias Toffoli destacou que a ordem para o cumprimento das medidas cautelares foi expedida no dia 12 de janeiro, com determinação expressa para execução máxima no prazo de 24 horas, o que não aconteceu. Para Dias Toffoli, essa demora pode ter causado prejuízos à apuração dos fatos. O magistrado pediu que a PF explique por que descumpriu a ordem. Lá embaixo, diz o seguinte: em outro trecho, Toffoli foi mais incisivo ao atribuir responsabilidade direta à corporação. Disse o seguinte: observo ainda que eventual frustração do cumprimento das medidas requeridas decorre da inércia exclusiva da PF, inclusive diante da inobservância e deliberada de decisão por mim proferida no dia 12. É o que ele já tinha explicado ali acima. O Metrópolis tenta contato com a Polícia Federal e aguarda um retorno, ou seja, ainda não há uma justificativa do diretor-geral da Polícia Federal ou da Polícia Federal sobre esse atraso de 24 horas para cumprir a determinação dessa operação da Polícia, que seria da Polícia Federal, que é da Polícia Federal, mas por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu queria voltar com a Camila só para ela fazer uma lembrança para a gente, relembrar os últimos passos aí do caso do Banco Master. Isso porque nessa semana, na segunda-feira, houve reunião do Tribunal de Contas da União dos dois presidentes, do TCU e também do Banco Central. Isso porque haveria aí não seria uma sindicância, mas uma investigação, uma observância do Banco Central pelo Tribunal de Contas da União. Lembrando que o Tribunal de Contas da União sequer deveria ter que investigar, avaliar ou observar o Banco Central nesse sentido, porque o Tribunal de Contas da União tem que investigar apenas quando diz respeito a contas públicas. O Banco Master não diz respeito a contas públicas, mas eu quero que a Camila explique para a gente do que se tratou essa reunião dos dois presidentes do Banco Central e do Tribunal de Contas da União e qual foi o acordo que eles chegaram. Então, Neila, essa reunião que aconteceu na segunda-feira foi justamente sobre esse caso da liquidação do Banco Master, isso porque o Tribunal de Contas da União pretendia fazer uma inspeção nos documentos do Banco Central que tinham a ver com essa liquidação, a operação de liquidação do Banco Master, mas houve uma certa tensão entre os dois órgãos, porque o Banco Central e também diversas partes acabaram afirmando que essa, como você bem lembrou, não seria a atribuição do Tribunal de Contas da União fazer uma inspeção relativa a esse caso. Mas eles fizeram uma reunião ali na segunda-feira, tanto o presidente do Banco Central, também o presidente do TCU, e eles se reuniram para discutir sobre isso e ali entraram em um acordo de que o Banco Central poderia ser, sim, inspecionado pelo Tribunal de Contas da União. Segundo o presidente do TCU, o Banco Central, inclusive, gostaria de que acontecesse essa inspeção, isso porque daria mais respaldo jurídico ao Banco Central. Ele afirmou também que essa inspeção não tem como objetivo, não levaria ao cancelamento da liquidação do Banco Master. Seria mais um procedimento para dar mais legitimidade ao Banco Central e à atuação do Banco Central nessa operação de liquidação do Banco Master, Neila. O Banco Central tinha, inclusive, entrado com um embargo para evitar que acontecesse essa inspeção, mas eles acabaram retirando por conta da reunião que aconteceu na segunda-feira e do acordo. O Banco Central retirou na terça-feira esses embargos, então agora o caminho está de fato aberto para que essa inspeção aconteça. Na reunião também eles combinaram que o Tribunal de Contas da União vai apresentar um calendário com os prazos de como isso vai acontecer, essa inspeção
inspeção, quais serão as datas, e o presidente do Tribunal de Contas da União disse que estimou menos de um mês, que isso já aconteceria em menos de um mês, mas agora ainda se aguarda a apresentação desse calendário, desse plano de trabalho para que aconteça essa inspeção. O Tribunal de Contas fazer essa fiscalização, essa inspeção em documentos do Banco Central que vão ser disponibilizados, documentos que estão em sigilo e que vão ser disponibilizados pelo Banco Central para que o Tribunal de Contas da União faça esse trabalho, Neila. Camila, o próprio presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, já deixou claro que não vai aceitar que documentos sigilosos do Banco Central sejam investigados, sejam observados ou sejam manipulados. Ou seja, vamos conferir como é que vai ser feita essa análise aí por meio do Tribunal de Contas da União nesse próximo mês aí, que foi esse prazo que foi dado pelo TCU. Bom, tem matéria também nova aqui, Camila, falamos sobre os familiares do Daniel Vorcaro, isso porque o cunhado dele foi preso, mas também já foi solto. Então a matéria diz o seguinte, que o cunhado do Vorcaro, que havia sido detido em operação, já foi solto. O Fabiano Zettel é um dos alvos da segunda fase da Compliance Zero, que apura as irregularidades do Master. O Zettel foi solto após ser detido no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na manhã de hoje. Ele é um dos alvos desta operação envolvendo as irregularidades do Master. Zettel foi detido enquanto se preparava para embarcar em um voo com destino a Dubai, nos Emirados Árabes. Mais um, que estaria viajando para Dubai. Ele foi liberado logo na sequência, mas teve os bens e passaporte apreendidos. Além disso, o alvo foi proibido de deixar o país. A Polícia Federal deflagrou nessa quarta, matéria que faz um remember, lembra tudo direitinho aqui do que aconteceu hoje. Então a PF deflagrou essa segunda fase da Operação Compliance Zero, que aprofunda as investigações sobre suspeitas de irregularidade do Banco Master, determinada, então, essa segunda fase pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Vamos voltar aqui para a página principal do portal Metrópolis. Isso porque, falando de novidade que temos, isso, do Compliance Zero, aqui falando também sobre todos os parentes que foram investigados, Então, pai, irmã, cunhado e primo de Vorcaro são alvo da Polícia Federal. Inclusive, Camila, na semana passada, se eu não me engano foi semana passada, a colunista aqui do portal Metrópolis, Andresa Matais, veio aqui no Contexto e chegou a dizer que o pai do Daniel Vorcaro teria colocado um imóvel à venda nos Estados Unidos, na Flórida, no valor de 180 milhões de reais, ou seja, eles estão correndo aí contra o tempo para que os imóveis, para que todos os valores não sejam pegos, apreendidos nas operações aí da Polícia Federal, mas me parece que a PF está sendo mais rápida do que a própria família do Daniel Vorcaro. Mas é isso, tem também matéria da Lilian Tarran, e da coluna Grande Angular, que falam sobre o Banco de Brasília. Falamos muito também ao longo do tempo sobre a questão do Banco de Brasília. O BRB tinha essa intenção, Camila, de adquirir o Banco Master. Houve uma negociação que durou aí meses e a matéria diz o seguinte: BRB se reúne com o liquidante e diz que avança para reaver o dinheiro. Então, o BRB disse que avança nas tratativas para reaver recursos que pertencem à instituição. Segundo o BRB, o valor do prejuízo nos negócios com o Master ainda estão em apuração pela auditoria externa contratada e pelo Banco Central. Nesta quarta, a Polícia Federal deflagrou a segunda fase e aqui a matéria continua lembrando como foi essa segunda fase da Compliance Zero. Os alvos são o dono do Master, Daniel Vorcaro, os familiares do banqueiro e também o empresário Nelson Tanuri. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, autorizou o bloqueio de 5,7 bilhões de reais. Falando sobre BRB, o Banco de Brasília disse que a operação contribuiu para esse objetivo, pois o bloqueio de bens amplia as chances de devolução dos recursos ao BRB, fortalecendo as medidas de recuperação. O banco ainda reforça que permanece sólido
operando normalmente e garantindo a oferta completa de serviços financeiros, incluindo crédito, investimentos e atendimento nos canais digitais e presenciais. Sobre pagamentos, é o que diz aqui a matéria. Quase 2 meses após a liquidação extrajudicial do Master, os investidores ainda não começaram a receber os recursos garantidos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Nessa terça, o FGC informou que aguarda as informações do Banco Master, Banco Master de Investimento e Banco Let's Bank, que estão sendo consolidadas pelo liquidante com o apoio do FGC para iniciar o pagamento da garantia aos credores o mais cedo possível. Então, são essas as informações que nós temos. Tem matéria nova também agora sobre a defesa do Daniel Vorcaro, que diz o seguinte, que Vorcaro tem colaborado com as investigações, inclusive isso é o que eles dizem desde o início, desde novembro do ano passado, a defesa do Daniel Vorcaro insiste nessa mesma afirmativa. Defesa do Daniel Vorcaro, então, insiste em dizer que ele colabora e que o senhor Vorcaro tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes. Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência, relatou a defesa em nota. Eles acrescentam que ainda não tiveram acesso aos autos e que Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere deste inquérito. A defesa reitera a confiança no devido processo legal e seguirá atuando nos autos para que as informações sejam tratadas de forma objetiva e dentro dos limites constitucionais. Tá aí, pessoal. A gente continua falando de Master, a gente muda de assunto. Bom, é isso. Temos desde novembro do ano passado, então, esse assunto, né? O Daniel Vorcaro que foi preso e foi solto muito rapidamente. Ele que tem amigos muito fortes aqui em Brasília, apesar de não ter foro privilegiado, conseguiu que o assunto Banco Master seja julgado e investigado pelo Supremo Tribunal Federal, o assunto silenciado pelo ministro Dias Toffoli, inclusive na CPMI que trata do assunto no Congresso Nacional, conseguiu ser barrado também pelo próprio Dias Toffoli. Os parlamentares que queriam convocar Daniel Vorcaro para prestar depoimento não conseguiram convocá-lo no final do ano passado para prestar este depoimento. Houve, então, um sigilo decretado pelo ministro Dias Toffoli sobre esse assunto. Assunto está de difícil acesso, então nem que se queira ter acesso a essa ação na Justiça é possível, porque há um sigilo aí determinado pelo próprio ministro Dias Toffoli. Como a gente vem dizendo, falamos aqui ontem no contexto também, o Banco Master não é um banco grande, é um banco pequeno que não incomoda os peixes grandes aqui do país. Não seria capa de jornal aqui no Brasil se não houvesse essa negociação com o Banco de Brasília, com o BRB, e essa liquidação que foi denunciada e foi decretada pelo Banco Central. O Tribunal de Contas da União, aí, por intermédio do ministro Jonathan de Jesus, acabou então determinando essa investigação. O presidente do Tribunal de Contas da União acabou intervindo, em entrevista inclusive para a própria Globo News, o ministro Vital do Rego, que é o presidente do Tribunal de Contas da União, até disse mesmo que o Tribunal de Contas da União não tem competência para avaliar esse caso, porque não diz respeito às contas públicas. Resolveu vir a Brasília, não estava a Brasília. O presidente do Tribunal de Contas veio a Brasília, se reuniu com Gabriel Galípolo, que é o presidente do Banco Central, se reuniram segunda-feira, chegaram ali num acordo de cavalheiros. Vai haver, então, essa inspeção do Banco Central, inspeção que deve ter aí um prazo de 30 dias para se pensar aí nessa data. Como eu disse a vocês, Gabriel Galípolo só disse que não vai permitir que dados sigilosos sejam afetados, observados ou sequer analisados. E ontem, pela primeira vez, a gente viu um integrante do governo Lula falar sobre esse assunto.
estava tudo morto, ninguém falava sobre esse assunto no governo Lula, mas o ministro Fernando Haddad ontem tomou esse posicionamento. De manhã ele acabou falando ali na saída ou na chegada, não sei se ele estava saindo ou chegando ali do Ministério da Fazenda, falou ali com os jornalistas e disse que essa questão do Banco Master pode ser uma das maiores ou a maior fraude aí de todos os tempos do Brasil, e disse que está conversando e que vem conversando todos os dias com o presidente do Banco Central sobre este assunto. Eu expliquei aqui para vocês ontem, e para quem não sabe, Gabriel Galípolo era o número 2 do Ministério da Fazenda, é muito próximo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, inclusive foi o indicado, o nome de Gabriel Galípolo foi indicado para o presidente Lula por Fernando Haddad, então os dois de fato são muito próximos e com certeza, o ministro falou isso, mas com certeza os dois estão tratando deste assunto continuamente. Pessoal, vamos lá, a gente muda de assunto? Vamos lá, assunto da coluna da Mirelle, é isso? Vamos lá. Tá aqui, coluna da Mirelle Pinheiro, pode jogar para quem está nos assistindo. Olha, a Polícia Federal encontra pilhas de dinheiro em operação contra o Banco Master. A segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada na manhã dessa quarta, investiga o esquema financeiro atribuído ao Banco Master e também colocou no radar da PF o empresário João Carlos Mansur, que é o fundador da REAG Investimentos. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados ao empresário por determinação do Supremo Tribunal Federal. Segundo a apuração da PF, a REAG aparece nas investigações por administrar fundos que teriam sido usados para inflar artificialmente o patrimônio do Banco Master controlado por Daniel Worcaro. A suspeita é de que estruturas financeiras tenham sido utilizadas para simular operações de crédito, criar lastro fictício e dar aparência de solidez a ativos que não correspondiam à realidade contábil. Fontes ligadas à investigação apontam que parte dos indícios contra o núcleo financeiro surgiu a partir da análise de movimentações consideradas atípicas em fundos sob gestão da REAG. Entre os pontos que chamaram a atenção dos investigadores estão operações de curtíssimo prazo, como com rentabilidades extraordinárias incompatíveis com padrões normais do mercado financeiro. A ação dessa quarta incluiu a apreensão de documentos, equipamentos eletrônicos e materiais que devem ajudar a Polícia Federal a reconstruir o fluxo de recursos entre fundos, empresas e pessoas físicas. Bom, Operação Carbono Oculto, outra operação. A REAG já havia sido alvo de outra investigação da PF no ano passado, no âmbito da Operação Carbono Oculto. Bom, pessoal, vamos mudar de assunto então? Vamos falar de Irã, já que a gente está com a Camila aqui, daqui a pouco a gente chama ela de volta, já que a gente já não